O Boeing Stratocruiser foi o maior e mais luxuoso avião comercial de sua época, mas também se tornou um pesadelo dos céus após começarem a aparecer diversos problemas, especialmente em seus motores. Vamos entender o que aconteceu com esse Boeing 747 invertido dos anos 50. Você vai entender por que do invertido. Para a sua época, ele era inovador, era bonito e virou desejo de muitos viajantes que desfrutavam ali todo o luxo da aviação comercial na época. Era uma promessa que iria revolucionar a aviação comercial, só que a coisa começou bem esquisita. Sabe por quê? Visto que ele foi desenvolvido a partir do Boeing C-97 Stratofader, acho que é essa a pronúncia, um avião militar lançado em 1944 que, por sua vez, foi desenvolvido a partir dos bombardeios B-29 e B-50. O avião voou apenas uma década devido aos seus altos custos operacionais, sim, já tinha isso naquela época, e com a chegada, claro, da era dos jatos, especialmente do 707 em 1954. Os Comets acabaram tendo o mesmo destino, tiveram uma vida muito mais curta devido também a muitos acidentes que eu vou te contar o que aconteceu com esse avião da Boeing, que foi um fracasso. Sim, ele sofreu muito com acidentes. Foram apenas 56 aeronaves produzidas e a Pan Am foi uma das principais operadoras, para não falar a principal operadora desse avião aí, e ela perdeu 7 aviões entre 1952 e 1959. Sim, além de outros acidentes com a United, Northwest Orient e BOAC. O resultado não poderia ser muito diferente de um tremendo fracasso da Boeing e falta de confiança nesse avião. Na verdade, a pessoa precisava ser meio doida para voar em um avião desses na época, né? Apesar que também que a gente não tinha ali redes sociais e as notícias não corriam o mundo tão rapidamente como hoje em dia. Hoje em dia, esse avião jamais iria se criar. Mas o avião era um luxo puro, sim, configuração 2.2 com espaço generoso para as pernas e um imenso corredor, né? Hoje em dia, só mesmo em classe executiva, e vou te falar uma coisa, hein? Nem é o mesmo, não, a primeira classe da Emirates é melhor do que isso aí. Só para você ter uma ideia, havia um lounge para 14 passageiros, só que no andar de baixo. Por isso que eu falei que é o contrário do 747, tá? No andar de baixo. E uma escada em espiral levava a esse deck, onde os passageiros endinheirados passavam ali boas horas nos seus voos, puxando ali um cigarrinho, bebendo um whiskyzinho, coisa fina, bicho. Hoje em dia, ainda bem que é apertado, mas pelo menos dá para viajar o mundo de avião. Naquela época, era para gente rica. Já a configuração era uma maravilha, entre 63 e 84 passageiros apenas, ou 28 beliches. Sim, com 5 assentos para passageiros, sim, isso que você ouviu. 28 beliches, aparentemente super confortável pelas fotos, tá? Para executar os voos transatlânticos da época, visto que existia uma forte competição ainda com os navios que cruzavam dos Estados Unidos para a Europa, que eram bem mais seguros que os aviões da época. A gente não está falando aqui do Titanic também, a gente está falando ali do início dos anos 50. E alguns beliches eram largos o suficientes para acomodar 2 pessoas, sim, bem romântico, ou até mesmo uma grande influenciadora brasileira que, sem piada, tá? Isso é verdade. Mas caso colocasse diversas dessa grande influenciadora brasileira, elas ficassem do mesmo lado do avião, poderia desequilibrar o Boeing. Sim, isso não é mentira, tá? Especialmente em casos de forte turbulência. Eu já peguei isso em barco, de pegar pessoas assim maiorzinhas e ter que o barco não virar. Isso acontece, meu povo. Só que naquela época, ao invés de se guardar bagagem ali, eram pessoas dormindo em seus confortáveis beliches. Não espere que esse tempo irá voltar. Espaço e conforto naquela época era algo praticamente obrigatório, especialmente nesses voos transatlânticos aí. Algo, claro, que pouquíssimas pessoas poderiam pagar. Hoje acontece o mesmo, apenas pessoas endinheiradas podem pagar uma primeira classe para ter conforto. Eu acho que uma primeira classe do Brasil para a Alemanha custa uns 50 mil reais, se eu não estou errado. E os beliches lá dos anos 30 não pareciam tão confortáveis assim. Mas era mais confortável do que hoje em dia. Pode ter certeza para viajar de classe econômica. E na Pan Am, que era toda chiquetona na época, esses beliches eram protegidos por cortinas para maior privacidade. Parecia quarto de hostel. E os passageiros tinham a opção de tomar um café na cama antes de chegar ao seu destino. Eu achei finíssimo. Será que eu queria ter nascido nos anos 40 para poder voar nos anos 50? Eu não sei, eu acho que não. E localizada lá na parte traseira da aeronave havia uma cozinha assim grande, de última geração, que tinha vários
fornos e compartimentos designados para porcelanas. Era um luxo no ar, viu? Que maravilha que devia ser voar nesse tempo. O banheiro era bem grande, o suficiente para os passageiros se prepararem para dormir, colocar o pijaminha assim, parecia até um vestiário. E tinha de mulher e tinha de homem. Você vê que poucas pessoas num espaço grande ali do avião, por isso que as passagens custavam muito caro. Então, o que você prefere? Já o cockpit do avião parecia algo meio rústico. Parecia não, era algo rústico. Não para aquela época, mas se você for ver, hoje em dia, tinha bem mais espaço também, se comparar aos atuais aviões. Rapaz, coragem quem voava nesses aviões naquela época, viu? Tudo parecia lindo no começo, né? Se não fosse pelas falhas nos motores a cada 158 voos. Sim, é algo impensável nos dias de hoje. O negócio era tão bizarro que diversos passageiros contavam vantagem assim que chegavam vivos no Havaí. Só para você ter uma ideia. Pois o avião costumava dar bastante falha nessa rota aí, em 1 ou 2 motores nesse trecho. Lembrando que o Havaí fica bem longinho ali dos Estados Unidos, ainda mais a gente falando no Boeing 777, que não era aquela coisa assim, um Concorde da vida, super rápido, ou um avião que voava a 900 km por hora. A Panam chegou a propor uma versão de 6 motores da aeronave, né, de tanto que eles não confiavam nos motores Pratt & Whitney, porque também eram beberrões demais. Só que o projeto acabou nunca saindo do papel, os problemas mais sérios mesmo começaram apenas 9 meses após entrar em serviço em 1950, quando um motor de um 777 simplesmente caiu a caminho de Tóquio. Um dia depois, outro motor caiu, dessa vez da Northwest Orient. A primeira tragédia veio em 1952, quando uma pá da hélice se soltou em voo e o avião acabou caindo na região de Carolina, no Maranhão. Sim, aqui não muito longe daqui. O voo partiu de Trinidad e Tobago com direção ao Rio de Janeiro e aconteceu durante a terceira etapa do voo. Tinha que ficar pingando. Foram 50 vítimas e nem o motor ou a pá da hélice foram encontrados. O acidente mais notório com o 377 aconteceu no voo 6 da Panam em 1956, que devido a uma falha no motor fez com que o avião pousasse no mar. E acredite, tem fotos desse ocorrido que não vitimou nenhuma das 31 pessoas a bordo. Se parar para pensar, em 1956 tinha alguém lá com uma câmera tirando foto, né? É um acidente que até merece um vídeo completo devido à sua história aqui. Não sei se eu faço, porque esse tipo de conteúdo não dá engajamento aqui no meu canal. E demoraram 12 anos desde o primeiro voo do 377 para que fosse emitida uma diretriz de aeronavegabilidade exigindo a remoção de suas hélices. Isso em 1958, após 4 aviões perdidos da Panam. Imagina se isso fosse acontecer nos dias de hoje. Impossível. O Boeing 377 é considerado sim um fracasso da Boeing, especialmente por ter sido lançado em um tempo onde a Airbus sequer pensava em existir, ou seja, não tinha uma grande concorrência e o avião simplesmente teve 13 acidentes que se perdeu o chamado casco da aeronave, o que dá impressionante 23% dos aviões construídos. A questão financeira também pegou para as companhias na época, pois o avião não era lucrativo o suficiente. Isso que as passagens eram caríssimas. E com a chegada, claro, dos jatos mais econômicos, né, em relação a ele, eram mais econômicos, rápidos e eficientes, decretou aí praticamente o fim do uso com passageiros para o 377. O último avião da Panam foi aposentado em 1961, quando ele ainda mantinha um voo semanal entre Honolulu, nos Estados Unidos, e Singapura. Os primeiros 707 da Panam chegaram alguns anos antes, em 1958, sendo a primeira operadora também do modelo Bombundo. Era inevitável o fim para o Strato Cruiser. O avião ainda serviu de base para os famosos Guppies, que servia para transportar cargas volumosas, mas não tão pesadas. Havia o Pregnant Guppy, que era o grávida, o Super Guppy e o Mini Guppy, com diferenças no topo da aeronave e no tamanho da fuselagem. Inclusive a Airbus utilizou esses modelos, a NASA também chegou a utilizar esse avião durante um bom tempo. E você conhecia a história desse avião que pretendia ser o desejo de muitos viajantes do céu? E acho que eles não ficaram muitas saudades que esse avião deixou de voar, não. Deixa o teu comentário aqui, na caixinha de comentários aqui embaixo. Se você gosta do conteúdo do canal, já sabe, você pode deixar um like, você pode colaborar com o projetinho maroto deste canal de aviação, que eu estou voltando com meus vídeos, estou voltando aqui com esses vídeos de histórias e curiosidades. E tem vídeo respondendo comentário novinho lá no meu outro canal, tá? O link tá lá na comunidade. Forte abraço, tchau!